Antes de juntar letras, a criança precisa ouvir os sons, consciência fonológica na alfabetização. Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Consciência fonológica é perceber a estrutura sonora da fala, reconhecer rimas, separar palavras em sílabas, identificar sons iniciais e manipular os sons menores das palavras. Ela favorece a compreensão do sistema alfabético. A criança precisa perceber que a fala pode ser analisada em partes para compreender, progressivamente, como os sons se relacionam com as letras. O desenvolvimento pode acontecer de forma lúdica e intencional. Parlendas, cantigas, rimas, palmas, jogos de palavras e letras móveis ajudam quando tem objetivo claro e dificuldade gradual. Uma dificuldade isolada não determina um diagnóstico. É preciso observar a resposta ao ensino, a evolução da criança e o conjunto de aspectos linguísticos, pedagógicos, cognitivos e emocionais. A criança olha para a palavra pato, reconhece a letra P e até sabe dizer o nome das letras. Ainda assim, quando perguntamos qual é o primeiro som da palavra, ela hesita. Em outra atividade, não percebe que pato e gato terminam de modo parecido, nem consegue juntar os sons apresentados separadamente para descobrir uma palavra. Essa cena pode causar estranhamento. Se a criança conhece letras, por que ainda encontra dificuldade para ler ou escrever? Porque a alfabetização não depende apenas de memorizar o alfabeto. Antes e durante a aprendizagem da escrita, ela precisa desenvolver a capacidade de prestar atenção à estrutura sonora da fala. Essa habilidade é chamada de consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Consciência fonológica é a capacidade de refletir sobre os sons da linguagem oral e manipulá-los intencionalmente. Ela aparece quando a criança percebe que uma frase é formada por palavras, que palavras podem ser separadas em sílabas, que algumas rimam e que sons menores podem ser retirados, acrescentados ou substituídos. Essa habilidade possui diferentes níveis. Alguns trabalham unidades sonoras maiores e mais perceptíveis, outros exigem atenção a unidades menores. Perceber palavras dentro de uma frase. Reconhecer e produzir rimas. Identificar palavras que começam com sons parecidos. Separar e juntar sílabas. Identificar o som inicial ou final de uma palavra. Juntar, separar ou modificar fonemas, que são as menores unidades sonoras capazes de diferenciar palavras. A consciência fonêmica, portanto, é uma parte mais específica da consciência fonológica. Já o ensino das relações entre fonemas e grafemas acrescenta outro elemento, a ligação entre os sons e as letras que os representam. Os conceitos se relacionam, mas não são sinônimos. Por que essa habilidade ajuda na alfabetização? O sistema de escrita alfabética representa, com suas regularidades e convenções, aspectos sonoros da fala. Para avançar na leitura e na escrita, a criança precisa compreender que as palavras não são blocos indivisíveis. A palavra mala, por exemplo, pode ser separada em 2 sílabas e comparada com mapa pelo som inicial. Mais adiante, a criança aprende a analisar e combinar unidades ainda menores. Pesquisas sobre a aprendizagem da leitura mostram uma relação consistente entre consciência fonêmica e desenvolvimento da leitura de palavras. Estudos de intervenção também indicam que atividades planejadas de consciência fonológica, especialmente quando articuladas ao conhecimento das letras e ao princípio alfabético, podem favorecer crianças no início da alfabetização e aquelas que apresentam dificuldades. Isso não significa que a consciência fonológica explique tudo. Como tratamos no artigo sobre por que a dificuldade na alfabetização não define o potencial da criança, ler não é apenas transformar letras em sons. A formação do leitor também envolve linguagem oral, vocabulário, fluência, compreensão, contato com textos significativos, conhecimento de mundo, motivação e mediação pedagógica. Trabalhar sons sem ler histórias, conversar sobre textos ou produzir escrita com função social reduziria a alfabetização a um exercício técnico. Uma progressão prática, do que é mais perceptível ao que é mais abstrato. Em geral, rimas e sílabas são mais acessíveis do que fonemas isolados. A progressão deve acompanhar o que a criança já consegue fazer com ajuda e o que começa a realizar de modo independente. 1. Escutar e comparar palavras. O primeiro movimento é dirigir a atenção para a sonoridade. Cantigas, poemas,
Parlendas e livros com repetição ajudam a criança a perceber que algumas palavras soam de maneira parecida. O adulto pode perguntar: qual palavra combina com coração, balão ou casa? Depois, pode convidar a criança a inventar uma rima, mesmo que apareça uma palavra engraçada ou inexistente. O objetivo inicial é perceber o padrão sonoro, não avaliar vocabulário ou ortografia. 2. Separar e juntar sílabas. Bater palmas para cada parte do nome, organizar figuras conforme o número de sílabas e adivinhar uma palavra apresentada em parte são atividades simples. O adulto diz boeniacá, com pequenas pausas, e a criança junta as partes para descobrir a palavra. Também é possível fazer o caminho inverso, mostrar uma figura e pedir que a criança fale devagar, marcando as sílabas com tampinhas ou blocos. O apoio concreto torna visível uma estrutura que, na fala comum, passa muito rapidamente. 3. Observar sons iniciais e finais. Depois, a brincadeira pode focalizar palavras que começam de modo parecido. Qual destas palavras começa como faca, fada, vaca ou mesa? A escolha dos exemplos precisa ser cuidadosa para que a tarefa realmente compare sons, e não apenas letras ou significados. Caças ao som também funcionam bem. Procurar, na sala ou em uma ilustração, objetos cujos nomes começam com determinado som. Na escola, o professor pode usar os nomes das crianças, desde que a proposta não exponha quem encontra mais dificuldade. 4. Juntar e separar fonemas. As tarefas com fonemas exigem maior abstração. O adulto pode prolongar e juntar sons para formar uma palavra curta ou pedir que a criança perceba quais sons compõem uma palavra simples. Letras móveis podem ser introduzidas para mostrar como cada som analisado participa da escrita. É importante falar os sons sem acrescentar vogais indevidas. O som representado por M, por exemplo, não deve ser apresentado como me quando a tarefa é juntar fonemas, pois isso acrescenta outro som e pode confundir a criança. 5. Manipular sons e formar novas palavras. Em um nível mais avançado, a criança pode retirar ou substituir sons. Se tirarmos o primeiro som de pato, o que sobra? Ou que palavra aparece se trocarmos o primeiro som de mala pelo som de S? Essas propostas devem ser breves, graduadas e mediadas. Quando o desafio fica muito acima do que a criança consegue realizar, a brincadeira perde sentido e pode reforçar a sensação de fracasso. Como a família pode ajudar sem transformar a casa em sala de aula? Em casa, 5 minutos de brincadeira bem conduzida podem ser mais produtivos do que uma longa lista de exercícios. O cotidiano oferece muitas oportunidades. Procurar rimas durante o banho ou no trajeto para a escola. Separar em palmas os nomes dos familiares. Pensar em alimentos que começam com o mesmo som. Brincar de estou pensando em uma palavra que começa com. Usar letras móveis para montar palavras conhecidas. Ler histórias com repetições e convidar a criança a completar os trechos previsíveis. Também é importante não comparar irmãos, transformar a atividade em prova ou concluir que a criança não presta atenção. A aprendizagem se beneficia de frequência e intencionalidade, mas também de segurança emocional. O que a escola precisa observar? Mais do que registrar acertos e erros, a escola deve observar padrões e resposta à mediação. A criança reconhece rimas? Consegue segmentar sílabas? Identifica sons iniciais? Relaciona esses sons às letras? Melhora quando recebe exemplo, apoio visual ou material manipulável. Transfere o que aprendeu para a leitura e a escrita? Também é necessário diferenciar uma habilidade em construção de uma dificuldade persistente. Se a criança teve ensino pouco sistemático, faltas frequentes ou poucas oportunidades de interação com textos e jogos linguísticos, sua dificuldade não pode ser interpretada imediatamente como transtorno. Por outro lado, quando as dificuldades permanecem apesar de ensino adequado e apoio dirigido, aparecem em diferentes situações e afetam leitura, escrita, participação ou autoestima, é importante aprofundar a avaliação. O artigo sobre crianças que trocam letras ao escrever ajuda a observar esse conjunto sem antecipar rótulos, assim como entender quando a dificuldade de leitura pode exigir investigação especializada para a dislexia. Consciência fonológica não é teste de diagnóstico.
Uma criança não perceber determinada rima ou não conseguir separar fonemas em uma atividade não permite concluir que ela tem dislexia, transtorno do processamento auditivo central, PAC, ou qualquer outro transtorno. A consciência fonológica é uma dimensão importante, mas precisa ser analisada junto de linguagem oral, memória, atenção, experiência escolar, qualidade do ensino, audição, aspectos emocionais e resposta às intervenções. Quando a dificuldade persistente, a avaliação psicopedagógica pode investigar como a criança compreende o sistema de escrita, quais estratégias utiliza e em que condições aprende melhor. Dependendo dos sinais encontrados, a articulação com a fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, pediatria ou outras áreas pode ser necessária. Para compreender problemas específicos de processamento da informação sonora, vale conhecer também a diferença entre ouvir e processar o que se escuta no nosso artigo sobre o transtorno do processamento auditivo central, PAC. O objetivo da avaliação não é procurar uma sigla para explicar rapidamente a dificuldade. É reunir evidências para escolher uma intervenção compatível com as necessidades reais daquela criança. Conclusão. Antes de ler com fluência, a criança precisa descobrir que a fala possui uma organização que pode ser observada. Rimas, sílabas e fonemas deixam de ser apenas sons passageiros e passam a funcionar como pistas para compreender a escrita. Desenvolver consciência fonológica não significa apressar a infância nem reduzir a alfabetização a sons isolados. Significa abrir uma das portas de entrada para o mundo escrito, mantendo ao redor dela histórias, conversas, brincadeiras, textos reais e o direito de aprender sem medo.